Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé, na sua rádio Tropical FM 91.5. Mas se você perder o programa, não precisa ficar triste. Todos os programas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Você entra no YouTube e digita Pr. Antônio Fonseca. Entrando no canal, você vai ter lá uma abinha chamada Playlist. Você digita na abinha chamada Playlist Rádio Tropical FM e lá você vai encontrar todas as aulas que foram ministradas aqui na rádio, as aulas de bibliologia e as aulas de teologia sistemática. Olha que bênção para você aprender ainda mais a palavra de Deus. E esta é a nossa proposta, levar até você o conhecimento da palavra de Deus de forma sistemática. Este é o papel da teologia. Na verdade, você está aprendendo tudo aquilo que é ensinado num curso de teologia quando você sintoniza a nossa programação. E sempre na quinta-feira nós estamos estudando teologia sistemática, que é a matéria que ensina as doutrinas fundamentais da nossa fé. Nós já estudamos doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja e agora nós estamos estudando a doutrina das últimas coisas, escatologia. Olha que matéria importante. E na aula passada, que foi a primeira aula de escatologia, doutrina das coisas futuras, nós começamos a estudar a escatologia individual, porque a escatologia, esta matéria, ela é dividida em duas partes. Nós temos a escatologia individual, mas temos também a escatologia geral. E o que estuda a escatologia individual? Estuda o que acontece quando a pessoa morre. Esse é o termo usado. Este período, da morte do ser humano até a ressurreição, nós chamamos de estado intermediário. Este é o nome que é dado na escatologia para este assunto, para esta parte desta matéria. Estado intermediário. E o que acontece? Nem todos os grupos concordam com esta doutrina. É verdade que a maioria dos cristãos concorda com esta doutrina. Quando eu falo cristãos, eu estou falando do cristianismo histórico, o cristianismo que vem lá dos apóstolos, desde a descida do Espírito Santo até os dias atuais. Então, esta maioria concorda com esta doutrina que eu vou ensinar durante esta aula. Mas nós temos dois grupos que atuam, inclusive aqui no Brasil, que não concordam com esta doutrina. E esses dois grupos nós respeitamos, são pessoas de bem, eu convivo com estas pessoas, não existe problema algum, né, nesta convivência. Mas na questão doutrinária, na questão no campo das ideias, existem doutrinas que nós não concordamos. Muitas doutrinas ensinadas por estes dois grupos nós concordamos, mas existem algumas doutrinas que nós não concordamos. Bem, quais são estes dois grupos? Os adventistas do sétimo dia é um grupo e o outro as testemunhas de Jeová. Estes dois grupos não concordam com o que eu vou ensinar aqui. Por quê? Esses dois grupos, os adventistas e as testemunhas de Jeová, ensinam uma doutrina chamada sono da alma. Elas não acreditam, ou melhor, os dois grupos não acreditam na doutrina da imortalidade da alma. E isto é muito importante, porque é uma doutrina bíblica, mas os dois grupos negam. Na verdade,
O fundador das Testemunhas de Jeová, o Charles Taze Russell, ele foi adventista. Ele aprendeu lá com o adventismo essa doutrina do sono da alma, que nega a existência do inferno, que nega o estado intermediário. E é isso que nós vamos aprender com todo respeito, claro, sem problema algum. Mas só para você ter uma ideia em termos de números, que eu disse que o cristianismo histórico ensina essa doutrina, hoje nós temos no mundo mais de 8 bilhões de habitantes. Vamos trabalhar com um número redondo para facilitar o aprendizado. 8 bilhões é a população atual do mundo. E adventistas nós temos apenas 22 milhões. Sabia disso? 22 milhões. E Testemunhas de Jeová, 8 milhões e meio. Agora, você sabe quantos cristãos nós temos no mundo? 2 bilhões e meio de cristãos. 2 bilhões e meio. E os adventistas, 22 milhões. As Testemunhas de Jeová, 8 milhões e meio. Veja que não é um número significativo dentro do contexto cristão. E no Brasil? No Brasil nós temos mais ou menos 185 milhões de cristãos. E adventistas? 1 milhão e 700 mil. E Testemunhas de Jeová? 900 mil Testemunhas de Jeová. Eu não estou falando isso para dizer que porque tem mais gente que acredita é uma verdade, ou porque tem menos gente que acredita é uma mentira. Não é, só estou falando para mostrar, para você ter uma ideia de quantidade, só isto. Outro detalhe que eu sempre mostro quando eu falo sobre esses dois grupos que negam a doutrina da imortalidade da alma. O adventismo surgiu em 1844 com Guilherme Miller, ou William Miller. Nesta data surgiu o grupo, que ele é chamado Advento, que ele marcou a volta de Jesus. Então, se nós considerarmos o período de existência do adventismo, nós vamos chegar em 179 anos de existência. Faz 179 anos que existe o adventismo. E as Testemunhas de Jeová? O movimento surgiu das Testemunhas de Jeová no ano 1872, com Charles Taze Russell. Considerando a fundação até os dias de hoje, o movimento tem 151 anos de existência. Então veja, não tem nem 2 séculos, nem o adventismo tem 2 séculos, nem as Testemunhas de Jeová. E o cristianismo está indo aí, nós estamos no século 21, veja, 2000 anos de cristianismo, veja que diferença. E por que eu sempre faço esta comparação? Por quê? E como que fica o ensinamento sobre a imortalidade da alma, que é um ensinamento cristão, antes de existirem os adventistas e antes de existirem as Testemunhas de Jeová? Como que fica? Porque o cristianismo, a maioria, sempre creu na existência do inferno. Por isso que eu falo e mostro sempre este gráfico, esses números, a data que o movimento foi fundado, para mostrar para você que alguma coisa não está batendo. Porque se a maioria dos cristãos, e quando eu falo a maioria, eu estou falando dos doutores da igreja, os mestres da igreja, os pastores, os eruditos, conhecedores da palavra de Deus com profundidade. As Testemunhas de Jeová, veja, nós não temos no meio deles acadêmicos, doutores. É verdade que nós encontramos entre os adventistas doutores, grandes ensinadores, mas é uma minoria. Bem, e um outro detalhe importante que eu sempre gosto de comentar para uma reflexão é o seguinte: uma hipótese, hein? Só uma hipótese, que os adventistas e as Testemunhas de Jeová estejam corretos quanto a esta doutrina, que a pessoa morre, deixa de existir, não existe inferno, fica lá no sono da alma que eles ensinam. A pessoa não consegue existir sem corpo físico, tá? Então, vamos supor que o grupo tenha razão. E um detalhe, eles falam que nós que ensinamos a doutrina
da imortalidade da alma, nós estamos ensinando doutrina de demônio ou de demônios, uma doutrina diabólica. Eles dizem isto, principalmente os adventistas. Falam que essa doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina diabólica. Bom, tudo bem. Então, como eu ensino essa doutrina, e o cristianismo, a maioria, ensina essa doutrina, nós, como ensinamos uma doutrina errada, nós não teremos direito à vida eterna, como ensinam, por exemplo, de viver um dia num paraíso aqui na terra, como ensinam as testemunhas de Jeová. Eu simplesmente, e a maioria dos cristãos, mais de 2 bilhões, deixarão de existir. Tudo bem, já que não existe inferno, não existe condenação interna, não existe imortalidade da alma, como querem esses dois grupos. Agora, vamos inverter o nosso raciocínio, vamos inverter. Suponhamos que o cristianismo histórico, com mais de 2.000 anos, o cristianismo com mais de 2 bilhões e meio de seguidores, que é a maioria, esse cristianismo ensina a imortalidade da alma, e realmente ela é uma doutrina correta, porque nós mostramos biblicamente. Aí vem a pergunta que eu quero fazer para você: como fica a situação da pessoa que falava que essa doutrina era diabólica? Porque nós ensinamos que existe sim imortalidade da alma, que é o assunto do hoje, o estado intermediário, e que existe inferno e existe condenação eterna. É isso que nós ensinamos. Assim como existe vida eterna com Deus, existe condenação eterna distante de Deus. É o que nós vamos aprender. Entendeu? O objetivo do raciocínio é só para uma reflexão. Eu só quero que você faça uma reflexão, examine as escrituras, veja o que Jesus nos ensinou direitinho sobre esse assunto, porque Jesus falou muito sobre esse assunto. Tranquilão? Bem, agora vamos ver uma questão dentro da Bíblia. Existe uma palavra na Bíblia que a gente fala, é uma palavra hebraica, Sheol. Sheol. Ela é escrita com os nossos caracteres, é uma palavra transliterada. O que é transliterar uma palavra? Nós já aprendemos, é escrever com o nosso alfabeto, com os caracteres do nosso alfabeto, como ela é falada lá na língua original, no caso hebraico. Então, Sheol é como se fala essa palavra lá na língua hebraica. Bem, e o que significa na língua hebraica a palavra Sheol? A habitação dos mortos, lugar inferior, para onde vão as pessoas que já deixaram o corpo. Olha aí de novo a palavra, para onde vão as pessoas. Viu a palavra pessoa? Essa palavra é muito importante. Por quê? Para ser uma pessoa, não necessariamente precisa ter corpo físico. Isso eu sempre tenho ensinado aqui. Nós temos esse corpo físico porque nós somos pessoas humanas. Os anjos, eles não têm corpo físico, porque são pessoas espirituais. Lembrando que para ser uma pessoa, precisa ter as 3 faculdades da personalidade. Lembra? Intelecto, emoção e vontade. Por isso que um bicho, um animal, um cachorro não é uma pessoa, um elefante. Por quê? Porque esses animais, eles são irracionais, eles não têm intelecto. Não tem. Você já pensou se um elefante tivesse intelecto com a força que ele tem? Um búfalo? Não, esses não são pessoas, são animais. Eles não têm esta alma como nós temos. São criaturas de Deus, mas eles não foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Existe uma diferença aí, um abismo intransponível entre um animal e um ser humano. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser pessoal. O Pai é um ser pessoal, o Filho é um ser pessoal e o Espírito Santo também é um ser pessoal. Por isso que nós ensinamos a doutrina da Santíssima Trindade. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Então o Pai tem
intelecto, emoção e vontade. O Filho tem intelecto, emoção e vontade, e o Espírito Santo também tem intelecto, emoção e vontade. 3 pessoas. Interessante que essa doutrina também é ensinada pelos adventistas. Eles concordam com essa doutrina, a doutrina da Trindade. Já as testemunhas de Jeová, elas negam esta doutrina. Elas não aceitam, em hipótese alguma, a doutrina da Santíssima Trindade. Nós já até aprendemos sobre isso. Eu tenho um vídeo aí no canal falando tudo sobre as testemunhas de Jeová, as doutrinas que são ensinadas lá no Salão do Reino. Bem, mas voltando aqui. Então, a palavra Sheol significa habitação dos mortos. Podemos dizer que Sheol significa habitação das almas das pessoas que já deixaram o corpo. Olha que importante esse ensino. Então, quando a pessoa morre, que nós falamos, fulano morreu, aí você vai lá no velório, um amigo seu, um ente querido está lá no caixão lá, só o corpo da pessoa, a matéria, não está lá a pessoa, só o corpo. E esta pessoa, que é a alma, foi para algum lugar. Você sabia disso? Foi para algum lugar. Ou foi para o paraíso, ou foi para um lugar de tormento. É isto que a Bíblia ensina, mas nós vamos chegar lá. E por que isso é importante? Porque para a sepultura, na língua hebraica, tem uma outra palavra, não é Sheol. Sepultura é Kever. Kever é a palavra usada no hebraico para sepultura. Veja que diferença Kever de Sheol. Sheol, habitação dos mortos, lugar inferior, essa é a ideia, mundo dos mortos. Kever, sim, é sepultura. Bem, ocorre que, você está lembrado da Septuaginta, aquela tradução da Bíblia que foi feita por volta do ano 250, 280, a pedido do rei Ptolomeu II Filadélfio? Está lembrado desta aula sobre a Septuaginta? Eu vou só recapitular rapidamente. Neste ano, por volta, vamos considerar 280, o rei Ptolomeu Filadélfio II, rei do Egito, e lá no Egito tinha a famosa Biblioteca de Alexandria. E ele queria ter nesta biblioteca, a maior biblioteca do mundo, o livro do povo judeu. No caso, o Antigo Testamento. Só que ele não queria na língua hebraica, ele queria na língua grega, porque os frequentadores da biblioteca falavam a língua grega. Este é o período que já está implantado, o povo já está falando grego em função do Império Grego, com Alexandre o Grande. Bem, e aí o que acontece? Alexandre o Grande já havia morrido, mas a cultura ficou, o helenismo, o povo está falando grego, então ele queria a Bíblia na língua grega. E segundo a história, ele contratou 72 anciãos para traduzirem a Bíblia, do hebraico para a língua grega. E eles traduziram, e esta tradução recebeu esse nome, Septuaginta. É uma palavra transliterada do grego, significa 70. Então, quando fala Septuaginta, a gente está falando da tradução dos 70. Eram 72, na verdade, rabinos, anciãos, mestres, mas ficou com essa nomenclatura, Septuaginta, tradução dos 70. Mas por que isso é importante? Porque quando eles foram traduzir a palavrinha Sheol para a língua grega, então Sheol, habitação dos mortos, foram traduzir para a língua grega. Eles traduziram como Hades. Olha que interessante, Hades, porque essa palavra Hades é uma palavra transliterada da língua grega. E o que significa? A mesma coisa, habitação dos mortos, lugar para onde vão as pessoas que já deixaram o corpo. Olha, e a mesma coisa, são sinônimos. E por que isso é importante? Porque na língua grega também tem palavrinha para sepultura. A palavra tafos é uma palavra dada para sepultura. A palavra nema, memeion é outra palavra. Então tem 3 possibilidades de sepultura para traduzir kever no caso do hebraico. Mas eles traduziram por Hades,
a habitação dos mortos, lugar inferior, para onde vão as pessoas que já deixaram o corpo. Consegue entender isso aí? Isso é muito importante. A palavra Sheol não significa sepultura. O escritor lá do Antigo Testamento, inspirado por Deus, acha que ele escreveu uma palavra errada? Jamais. Bem, aí o que acontece? Quando a Bíblia foi traduzida, agora bem mais na frente, já depois de Cristo, por volta do ano 400, 405, São Jerônimo, que foi até a cidade de Belém, porque ele queria traduzir a Bíblia. Ele traduziu o Antigo e o Novo Testamento. E como ele traduziu para o latim. Agora já é a língua oficial, o latim. E ele traduziu a famosa tradução, a tradução oficial da Igreja Católica, Vulgata Latina. E ele traduziu a palavra Sheol do hebraico, Hades do grego, para infernos, no latim. Infernos também, habitação dos mortos, lugar inferior, mesmo significado. E chegou na nossa língua como inferno. Inferno. Então, inferno significa habitação dos mortos. Isso é muito importante. Mas aí você pode perguntar, mas eu sempre achei que inferno é um lago de fogo. Não, lago de fogo é outra palavra que, inclusive, Jesus usou no Novo Testamento. Geena. A gente fala Geena, mas o correto na língua grega é Geena. Geena, que significa lago de fogo. Olha a diferença de Hades com Geena, lago de fogo. Está conseguindo entender como é importante conhecer essas palavrinhas? Olha, se você tiver alguma dificuldade e quiser aprender um pouquinho o beabá do hebraico, eu tenho aí no canal 60 aulinhas. Vale a pena dar uma olhadinha. O canal, já te falei, é o PR Antônio Fonseca. Aí no YouTube tem 60 aulinhas para você que quer aprender um pouquinho de hebraico. Guardou as palavrinhas? Sepultura, lugar de enterrar o corpo de uma pessoa, não a alma, o corpo, a matéria, a parte física. Na língua hebraica, kever, na língua grega pode ser tafos, pode ser nema, memeion. E aí aqui a gente fala sepultura, né, na língua portuguesa. Muito bem. E a palavra Sheol, ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Eu dei uma aula onde eu citei eu cito esses 65 versículos. É uma aula que o título é O Inferno. Está aí no meu canal. Procura aí sobre o inferno, tem uma aula só tratando disso. Agora, eu vou ler para você um texto muito importante. É um texto messiânico, um salmo. No livro de Salmos, o número 16 e o versículo 10. E ele foi citado também por Pedro no Novo Testamento. Olha o que diz o texto, que importante. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse texto está falando de Jesus. Pedro cita esse texto no seu sermão. Pedro, quando ele faz aquela primeira pregação, ele cita esse texto, ele cita esse Salmo 16, versículo 10. Olha só, é sobre Jesus. Pois não deixarás a minha alma no inferno, olha aí, alma no inferno, ou seja, a minha alma no Sheol, na habitação dos mortos, a minha alma no Hades. É isso que o texto está falando. E depois continua: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque nós sabemos que o corpo de Jesus, o corpo, a parte física de Jesus, o corpo, ele foi colocado em uma sepultura. Aí, ó, Kever, ó, Tafos, ó, Nema, ó, Meion, foi colocado em uma sepultura. Foi quem pediu e doou a sepultura, e quem pediu o corpo de Jesus para Pilatos foi José de Arimateia,
porque era um homem rico e ele tinha uma sepultura que ainda não havia sido usada. E ele pediu o corpo de Jesus e ele deixou o corpo de Jesus na sepultura. E Jesus ficou na sepultura 3 dias. 3 dias. Ora, um corpo numa sepultura, 3 dias já começa a entrar em decomposição, começa a se corromper. Mas o corpo de Jesus não entrou em decomposição, nem se corrompeu. Ficou ali 3 dias e Jesus foi para onde? Jesus foi para a habitação dos mortos. Olha aí a importância da tradução. Jesus foi, Pedro fala lá na sua carta que Jesus foi sim para a habitação dos mortos. Foi lá, quer dizer, Jesus saiu do corpo, mas continuou sendo uma pessoa. Por isso que Jesus disse para o ladrão lá em Lucas que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi isso que Jesus disse para o ladrão? Então, no caso, como os adventistas não concordam com a vida quando sai do corpo e nem as testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová alteraram esse texto, mudaram a vírgula do texto, porque não aceita que o ladrão foi para o paraíso, o ladrão arrependido. Já os adventistas não mudaram, claro, o texto, mas não concordam. Acho que o texto foi escrito errado, que está errada essa pontuação aí, porque não tem como. O grupo nega a imortalidade da alma, mas Jesus foi sim, e pregou inclusive para quem estava lá na habitação dos mortos, e tudo isso é provado nas Escrituras. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar nosso intervalinho, tomar uma água para você ir dar uma esticada nas pernas, andar um pouquinho, mas eu volto logo. É só me aguardar, porque este assunto ele é muito importante. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro, o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas e heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br.
Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Muito bem, voltando aqui. Essa matéria, escatologia, ela é dividida em duas partes, como nós já aprendemos. A primeira parte trata da escatologia individual. A segunda parte da escatologia geral, de toda a humanidade, do contexto total da raça humana. Bem, sempre tratando do futuro, doutrina das últimas coisas. É isso que significa escatologia. E o que acontece? Nós aprendemos que dentro do cristianismo nós temos dois grupos que negam esta doutrina. Primeiro, os adventistas, depois as testemunhas de Jeová. Na verdade, o Charles Taze Russell, que foi o fundador das testemunhas de Jeová, ele aprendeu essa doutrina do sono da alma, ele passou a negar a imortalidade da alma quando ele era adventista. Aí ele saiu de lá, fundou o movimento em 1872, chamado, no começo não chamava Testemunhas de Jeová, depois que eles adotaram esse nome, mas é o mesmo movimento, e ele implantou, ele ensinou essa doutrina. Diz até os escritos, a história, que ele foi para um debate com um ateu, e o ateu convenceu o Russell que o inferno não existia, quer dizer, ele deixou de crer no inferno depois desse debate. Olha que situação. Bem, mas a doutrina ela é bíblica. Veja, nós aprendemos uma coisa muito importante. Sempre precisamos pesquisar direitinho, tomar muito cuidado, porque eu tenho visto aí na internet pessoas que são grandes ensinadores e acabam negando esta doutrina, e ela é fundamental. Infelizmente, nem todos os cristãos conseguem provar essa doutrina na Bíblia, mas é fácil provar. Bem, primeiro nós precisamos aprender algumas palavrinhas. Então eu disse que lá nos manuscritos na língua hebraica é a palavra Sheol, e a palavra Sheol significa mundo dos mortos, também para onde vão as pessoas que já deixaram o corpo, habitação dos mortos. Nunca significou sepultura, não. Por isso também nós precisamos ver o contexto. Sheol significa habitação dos mortos, porque na língua hebraica nós temos uma palavrinha para sepultura. Kever é a palavra. Olha que diferença, Kever de Sheol. Muito diferente. São palavras transliteradas da língua. Nós aprendemos que transliterar uma palavra é escrever com os nossos caracteres. Por que isso é importante? Porque a palavra que foi traduzida para a língua grega, lembra da Septuaginta, a tradução de 70, eu falei na primeira parte da aula, os rabinos traduziram, os estudiosos, os doutores, os mestres que fizeram a tradução, traduziram como Hades, porque eles foram procurar lá na língua grega, que palavra que é para mundo dos mortos na língua grega, e tem a palavra, o mundo dos mortos, na língua grega, porque os gregos acreditavam, ensinavam a imortalidade da alma, é a palavra Hades, e aí traduziram por Hades. Por quê? Porque na língua grega também tem palavra para sepultura. Tafos, por exemplo, é uma palavra usada para sepultura. Nós aprendemos a palavra Nema, é uma palavra usada para sepultura. Memeion também é uma palavra usada para sepultura, mas eles não traduziram Sheol para estas palavras, para sepultura, traduziram para Hades, a mesma coisa, habitação dos mortos. E aí nós aprendemos que quando São Jerônimo foi para Belém, a pedido do Papa, para traduzir a Bíblia para o latim, porque eles estavam usando como oficial agora o latim, nessa época, isso por volta do ano 400, ele concluiu no ano 405 depois de Cristo. Aí, no latim, que palavra que ele traduziu como habitação dos mortos? Olha lá, no hebraico Sheol, no grego Hades, ele traduziu por infernos, porque também
tinha palavra para sepultura no latim, mas ele traduziu por infernos, habitação dos mortos. E chegou na nossa língua, na nossa Bíblia, como inferno. Então, inferno significa a habitação dos mortos. E onde a gente coloca o corpo, quando uma pessoa morre, ou melhor, o corpo da pessoa, nós colocamos na sepultura. Muito bem. Aí, eu citei aqui que ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento, a palavra Sheol, e citei um salmo, que foi também usado por Pedro, um salmo messiânico, que fala de Jesus quando ele morreu. Olha só, pois não deixarás a minha alma no inferno, pode ver aí na sua Bíblia, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, quando Jesus morreu, ele foi para o inferno. Aí você vai falar assim, mas Jesus foi para o inferno? Porque a maioria das pessoas acha que inferno significa lago de fogo. Não, não é lago de fogo, não é o lugar de condenação eterna. Não, o lugar de condenação eterna é Geena. No português a gente escreve Geena, mas na língua grega a gente lê Geena. Geena é o lago de fogo, é o lugar onde serão lançados o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Então Jesus não foi para o Geena. O Geena nem inaugurado foi. Para começar, nem inaugurado foi ainda. As pessoas que deixam o corpo e não têm compromisso com Deus, estas pessoas vão para o lugar de tormento. Olha que situação. E os que temem a Deus vão para o paraíso. Mas daí, quando nós vemos um ensinamento muito profundo, Lucas 16, quando Jesus conta a história do rico e de Lázaro. Até vem aí nas Bíblias escrito parábola, mas os estudiosos acham que não é uma parábola, porque cita pessoas, cita Abraão, cita Lázaro, cita nominalmente, e não é característica de uma palavra citar nomes. Mas ainda que seja uma parábola, o objetivo da parábola é mostrar uma realidade espiritual. É para que a gente entenda uma realidade espiritual, não é uma mentira. Parábola não é sinônimo de mentira. Quando Jesus conta uma parábola, ele está querendo ensinar alguma coisa para a gente, claro. Então, ainda que seja uma parábola, nós devemos de analisar o que Jesus está nos ensinando. Então, o que acontece? Jesus fala que o rico morreu e foi sepultado, e Lázaro, os anjos levaram Lázaro. Agora veja que interessante esse ensinamento. Chegou lá no Hades, olha aí o Hades, chegou lá no Sheol, chegou lá no inferno, tanto faz usar qualquer uma dessas palavras, Sheol no hebraico, Hades no grego, e infernos no latim, e inferno no português. Agora, qual é o significado? Habitação dos mortos. Então, quando chegou lá nesse lugar, existia uma divisão. Olha, Jesus que ensina isso daí, depois você lê na sua casa aí, com calma. E nessa divisão, de um lado estava o rico, no lugar de tormento, e do outro lado estava Lázaro no seio de Abraão, que é o paraíso, um lugar de delícias, de alegria. Ele estava junto com o patriarca Abraão. Olha o ensinamento de Jesus. E existia um abismo, uma separação. Quem estava de um lado não havia possibilidade de ir para o outro lado. Não havia essa possibilidade. Então, isso é explicado detalhadamente nesse ensinamento de Jesus. Então, o que acontece? Segundo uma corrente teológica, tem outras explicações, mas esta é uma delas. Quando Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz, porque o salário do pecado é a morte, nós já aprendemos isso aí. Como nos livrarmos da morte? Pelos nossos méritos não é possível. Então Jesus pagou o preço da nossa salvação, ou seja, o próprio Deus pagou o preço da nossa salvação. E ele, ao morrer, ele foi neste lugar. Jesus foi nesse lugar. Pedro, em sua carta, também fala sobre isso. Então, o que acontece?
Jesus foi para esse lugar, proclamou, pregou, anunciou esta grande vitória. E aí, segundo esta corrente teológica, normalmente ensinada pelos pentecostais, Jesus levou os que estavam ali no paraíso, que estavam naquela parte do inferno, para debaixo do altar de Deus. É uma interpretação. Por isso, o ladrão arrependido foi para o paraíso com Jesus naquele mesmo dia. Consegue entender? Porque Jesus de fato foi para o paraíso, foi para o inferno, e o paraíso ficava no inferno, segundo o ensinamento de Jesus. É só ler Lucas 16. O paraíso era uma parte do Hades. Então a pessoa deixava o corpo, olha que interessante, antes de Jesus morrer, a pessoa deixava o corpo, todos eles, os patriarcas todos eles iam para o inferno, iam para o Sheol, iam para o Hades, iam para a habitação dos mortos. Só que lá nesta habitação dos mortos havia uma separação. De um lado ficavam os que temiam a Deus, que é o paraíso, o seio de Abraão, e do outro lado ficavam os que não temiam a Deus, os que não tinham compromisso com Deus, e era um lugar de tormento, e existia uma separação, um abismo, era intransponível, não tinha como sair de um lado e para o outro. É isso que o texto que nós encontramos em Lucas 16 nos ensina. Depois você lê com calma esse texto. E aí, na morte de Jesus, após ele pagar o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue, agora estas pessoas vão para debaixo do altar de Deus, onde está o paraíso hoje. Esta é uma coisa. Existem outras explicações que nós também respeitamos, mas esta é muito interessante e ela não fere a palavra de Deus. É uma explicação muito importante. Bem, e então, se nós não concordarmos com a imortalidade da alma, como que nós vamos aceitar então esse ensinamento de Jesus? Interessante que os fariseus entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Eles entenderam, por isso que Jesus deu esse ensinamento. Não era novidade para os fariseus essa divisão no Sheol. Eles acreditavam sim na ressurreição e na imortalidade da alma, mas infelizmente os adventistas negam essa doutrina, e as testemunhas de Jeová também. É um ponto. Os adventistas aceitam a doutrina da Trindade, já as testemunhas de Jeová negam a doutrina da Trindade. Então, nós estamos aprendendo e mostrando o que nós pensamos. Mostrei na Bíblia esse texto muito importante. Entendeu? Jesus, ao deixar o corpo, ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno, mas ele foi e o corpo dele ficou na sepultura 3 dias e não entrou em corrupção. Mas aí, como que o corpo de Jesus não se corrompeu, não entrou em decomposição? Como? Por quê? Porque não tinha pecado. Jesus não tem pecado. Jesus nasceu sem pecado, foi tentado em tudo e não pecou. Por isso que o corpo dele foi preservado. Olha que interessante, que importante esse ensinamento. E é isto que nós ensinamos no nosso curso de teologia. Agora, um detalhe importante: o rico não foi para o inferno porque ele era rico, e nem Lázaro foi para o paraíso porque era pobre. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Independente da pessoa ser rica ou pobre, a salvação não tem nada a ver com a classe social, não tem nada a ver com a posição intelectual da pessoa, não, independente de ser político, de ser uma pessoa comum, trabalhador, independente de ser um militar ou ser um civil. Não, a salvação, ela não tem nada a ver com a nossa posição aqui na nossa vida temporal. Isso é muito importante. Infelizmente, nós vamos encontrar pessoas pobres que não têm compromisso com Deus. Você vai encontrar, e vai encontrar também pessoas ricas que têm compromisso com Deus, que servem a Deus até com as suas riquezas. Nós vamos encontrar mulheres, por exemplo, no Novo Testamento, que elas
ajudavam na manutenção do ministério de Jesus, elas ajudavam financeiramente, e eram mulheres que tinham dinheiro e seguiam Jesus. Tranquilão? Então, este é o assunto da aula de hoje. Ele é muito importante, muito importante. Eu tenho aula aí no canal só tratando sobre a doutrina do inferno. Depois você dá uma olhadinha aí, faça seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. E um outro recado que eu queria dar para vocês, que eu já falei na terça-feira, a partir do mês que vem, mês de dezembro, a rádio ela entra também em recesso. A rádio continua com músicas, tudo, mas não tem ninguém aqui no estúdio. Por quê? É um mês de férias, muitos viajam, a equipe tem seus compromissos, então eu também não poderei utilizar o estudo aqui da rádio. Mas eu vou continuar postando aulas aí no canal, tá bom? Então você continua aí me acompanhando e eu quero ver se eu dou uma adiantada no livro de Apocalipse. Nós passamos de 200, estudamos até agora 266 versículos já do livro de Apocalipse, dos 404. Já passamos de 65% do livro. Olha que bênção. E eu quero ver se eu termino o livro de Apocalipse para voltar na Bíblia capítulo por capítulo. Nós começamos a estudar o Antigo Testamento capítulo por capítulo e o Novo também. O Antigo Testamento nós estamos no livro do Êxodo e o Novo Testamento concluindo Mateus. E eu quero voltar nesse estudo. Então vou continuar colocando aulas aí para você diariamente, tá bom? Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.